gostaria que alguém talvez chamasse aqueles que ainda estão no refeitório. Seria importante eles participarem deste último momento. Amém? Quero agradecer a Deus por ter estado com vocês estes dias. Agradecer ao Júnior, à equipe da escola, o Júnior que entende que precisamos estar aqui e nos convida. À equipe que nos auxilia, que nos assiste, que cuida de nós. Obrigado, pastor. Que cuida de nós, que nos faz sentir em casa. Porque o mais complicado para nós é estar longe de casa. Como a gente falou aqui, nós não somos pregadores itinerantes. Nós temos uma família, nós temos esposa, nós temos filhos, nós temos uma igreja para cuidar, nós temos filhos espirituais para cuidar, nós temos projetos para tocar na nossa região, na nossa cidade. Mas nós temos entendido aquilo que o Rogério estava falando. Nós também temos um chamado ao corpo de Cristo além da igreja local. Amém? Então quero agradecer a Deus, agradecer ao Júnior, a pastora Patrícia, por toda a equipe lá, pastor Alexandre, sua filha e todos aqueles que nos cuidaram nestes dias. Vou tomar a palavra, certo, para agradecer por Luciano, por Rogério, por Alan e a Érica, por todos aqueles que passamos por aqui. Muito obrigado pelo carinho, o amor, o respeito. Para vocês também, que como disse o Rogério, a vezes eu dou paulada na cabeça. Ontem ele falou aqui, já na portinha, e aí vem ele, estou te entregando. Ele falou, coloque como que é? Alguém parece que perguntou qual é o título da pregação do Dario. Paulada na moeda. Esse é o elogio mais brilhante do Rogério para mim. É sempre ele que eu termino e falo, cara, tu desceu a ripa, meu. Tu deu pau na mulher. Amém? Glória a Deus. Uns Deus usa de maneira branda, não é? Como eu disse, os pastores são mais mole, não é? Os profetas, certo? Somos mais diretos, vamos já na veia. É a recomendação, não é? De João Batista. O machado está posto à raiz da árvore. A gente não corta folhas. A gente arranca a raiz que está ruim. Porque se a raiz for boa, certamente as folhas e os frutos também serão bons. Aí você já tira um ensino. Às vezes em nossas igrejas nós cortamos muita folha para querer que o fruto mude. Mas o fruto só muda quando se ataca a raiz do problema. Amém? Glória a Deus. Então é isso, amém? Eu também ganhei um elogio ontem, certo? Junto com o do Rogério, mas este elogio foi melhor. As irmãs, as obreiras falaram que eu estou mais amoroso este ano. Então, enquanto um me dá um pau, o outro me dá flores, não é? Glória a Deus, aleluia. Amém? Quero que abra. Nesta manhã tenho uma difícil e grata missão de tratar de alinhavar tudo, não é? Amém? Entende o que é alinhavar? Juntar. Dizíamos em uma conversa após o almoço, após a janta, não sei, que uma coisa é ter argolas, outra coisa é ter uma corrente. Amém? Então a gente vem com o intuito de formar uma corrente, ou seja, de juntar argolas. Amém? E quero lhe dizer, para que você leve isso como um testemunho em seu espírito, esta é a 4ª edição da Escola de Profetas. E neste ano, temos conseguido juntar mais argolas que os anos passados. Amém? Não que os anos passados não foi bom, nada disso. Como que a gente liberava as argolas, não é? A cada pregação, a cada ensino, mas a gente tinha dificuldade de conectar uma argola na outra.
E este ano, através do Espírito do Senhor, a gente tem tido o discernimento, a facilidade no Espírito de conectar uma coisa na outra. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade, porque nós saímos com argolas, saímos talvez com uma pequena corrente nas nossas mãos. Amém? Me faço entender? Muito bem. Então eu gostaria que você abrisse o primeiro texto que eu vou usar. Filipenses capítulo 3, verso 1, por favor. Filipenses capítulo número 3, verso de número 1. Vocês encontraram? Muito bem, diz assim o apóstolo Paulo aos Filipenses: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vosotros que eu escreva as mesmas coisas. Amém? Quero começar com este texto lhe dizendo que talvez este último momento vamos a repetir algumas coisas, mas isso não é incômodo para mim, repetir novamente algumas coisas, talvez relembrar ou tocar alguma ministração de Alain, de Érica, de Rogério, de Luciano, até aquilo que eu tenho ministrado. Não é pesado para nós, mas é segurança para vocês. Amém? É um princípio muito importante. Certa vez perguntaram para um pastor batista: pastor, há 6 meses você prega o mesmo sermão, até quando, pastor, o mesmo sermão? E ele diz: até que vocês entendam, porque quando o povo entende, o sermão muda. Ok? Então você precisa entender que a repetição gera segurança. Não é o Dario que está dizendo, é o apóstolo Paulo que está dizendo. Ele disse: olha, eu não me incomodo em repetir a vocês ou escrever a vocês repetidamente as mesmas coisas. Isso não é incômodo para mim, porém para vocês é seguro. Já foi dito aqui em algum momento, porque a gente só fará aquilo que tem segurança para fazer. Amém? Então esta é meu primeiro lembrete para você. Sim? Quero que abra o segundo texto, por favor. Só a modo de lembrete, lembre-se aquilo que me irrita, amém? E hoje eu estou calminho. Deus me acordou no meio da noite hoje. Eram umas 3:30. E eu precisei sair um pouco do quarto para ter um particular com Deus. Mesmo com muito sono, eu entendi. Deus me acordou, fui no banheiro, certo? Mas aí fiquei, meu espírito. E eu precisei ir para a sala lá, não sei se lá. Acho que o Rogério sentiu que eu acordei, me levantei, coloquei uma bermuda. Ainda estou discernindo algumas coisas, amém? Vamos lá, João capítulo número 6. João capítulo número 6, verso 28 e 29. João capítulo número 6, verso 28 e 29. Posso ler? É importante que você me acompanhe. Um parênteses aqui. Eu tenho visto algumas pessoas com uma Bíblia linguagem de hoje. Amém? Eu quero lhe dar uma recomendação. Esta Bíblia não é boa para você entender de maneira clara aquilo que Deus quer para a sua vida. A Bíblia linguagem de hoje é uma Bíblia que usamos para entender melhor o texto, mas é uma Bíblia não muito recomendável para a gente trabalhar sobre revelação, porque ela trata de esclarecer muito o texto, deixar claro, ao ponto de perder a essência do texto. Amém?
Então aqueles que têm na Bíblia a linguagem de hoje, eu quero profetizar que o Senhor te dará de presente, ou te dará condições para você trocar a sua Bíblia. Troque por uma NVI, troque por uma João Ferreira da Almeida, atualizada e corrigida. Se você puder comprar a Bíblia Shedes, compre. Para mim a melhor Bíblia de estudo é a Bíblia Shedes, a antiga Bíblia Vida Nova, do antigo, certo? Do falecido Russell, que faleceu o ano passado, ok? Eu lhe recomendo, é uma Bíblia que eu uso. Seu comentário é muito equilibrado, não pende nem para os batistas, nem para os pentecostais, nem para os presbiterianos, ok? Quando ele quer colocar a sua opinião, o Russell Shedes, já falecido, faleceu o ano passado, ele tem um NH, que significa nota de homem. Ele primeiro interpreta o texto e depois faz uma anotação que ele lá designa com negrito, com NH. Que significa isso? Nota de homem. E aí ele vai colocar a sua opinião com relação ao texto. Mas primeiro, ele vai interpretar de acordo ao original do texto. Então eu lhe recomendo essa Bíblia. Se você quer comprar uma Bíblia de estudo, compre a Shedes. Amém? Se você quer trocar da linguagem de hoje, João Ferreira da Almeida, atualizada e corrigida, ou uma nova versão internacional, seriam algumas fontes mais próximas, ok? E a mensagem é uma Bíblia parafraseada. Então ela também, como a linguagem de hoje, ela nos aproxima do texto, mas ele omite alguns detalhes importantíssimos para nós. Perfeito? João capítulo número 6, verso 28 e 29. Dirigiram-se pois a ele, a Jesus, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? É pergunta. Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creais em aquele que por ele, pelo Pai, foi enviado, a saber, Cristo. Muito bem. Os homens se achegam a Jesus e lhe perguntam: Senhor, o que temos que fazer para cumprir ou fazer as obras de Deus? Eu quero que você grife na sua Bíblia a palavra obras, que está na pergunta. Você la encontrou? Dê uma sublinhada. Se não, você anota em seu caderno. Como eu disse para você, por muito tempo eu não grifei a minha Bíblia, porque minha mãe falou que não podia grifar, que era a face de Deus. Hoje eu tenho a face de Deus toda tatuada, não é porque está toda arriscada lá a minha Bíblia, mas depois eu entendi isso, não é? Então a pergunta é obras, e Jesus responde da seguinte maneira: a obra de Deus é. Amém? Grife a palavra obra. O microfone ele sai do perímetro ou a bateria está? Ele foge a frequência. Ok, perfeito. Então eu quero chamar a atenção para isso que eu lhe estou colocando. A pergunta está em plural: obras, sim ou não? Sim. E a resposta está em singular: obra. Perfeito? Que precisamos entender em conexão àquilo que o Rogério, que está aqui, nos estava ensinando, instruindo, nos aconselhando esta manhã. Sempre o desejo do homem será fazer obras. Amém? E isso não é errado. Nós queremos fazer obras, não é errado. Mas quando se lhe pergunta a Jesus, Jesus vai alinhar a motivação daqueles que lhe perguntam. E este alinhamento vem expresso na palavra obra. Você está aqui? Então ele vai dizer que a prioridade de Deus é só uma obra. Ok? Ele não diz obras. Parece incoerente a resposta de Jesus, porque ele é perguntado por obras.
Tome atenção em mim, deixe que os que estão entrando entrem. Mas Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creiam. E eu me atrevo a colocar um grifo. Entende o que é um grifo? Um anexo de quem está explicando. Que creiam e desenvolvam a vida de aquele que o Pai enviou. Esta é a priori de Deus. Perfeito? E não anula o desejo do homem. O que Jesus está dizendo, aquilo que Rogério nos ensinou em Mateus 7. Antes de realizar obras, ou melhorando essa frase, de maneira paralela, eu preciso fazer a obra. Como prioridade, preciso me dedicar à obra para que eu tenha condições de fazer obras alinhadas com o coração de Deus. Você me está acompanhando? Então o ponto de partida é a obra, para eu poder realizar obras. Uma não está anulando a outra, e vice-versa. Me acompanha ou não me acompanha? Perfeito? Só que a nossa priori é conhecer ao Senhor, para que o possamos dar a conhecer através das obras que nós vamos realizar. Porque o texto de Mateus 7, o jogo está em que não me conhecem. É como Deus está dizendo, certo? Como me dão a conhecer através de vossas obras, se vocês não me conhecem? Perfeito? Então há uma prioridade. Tanto na antiga aliança como na nova aliança, os homens que em algum momento se destacam, eles usam a expressão de prioridade. Davi diz: uma coisa demando do Senhor, e esta buscarei, que eu possa estar todos os dias da minha vida na sua casa. Por quê? Porque aí se manifestava a presença, aquilo que Rogério nos instruiu nesta manhã. O apóstolo Paulo diz: uma coisa eu faço. E a gente escuta nos congressos de homem que o homem só faz uma coisa, não é? Quem faz muitas coisas é as mulheres, não é? A mulher pega o neném, certo, aqui no carrinho, está passando roupa e atendendo o telefone. Mas o apóstolo Paulo está traçando prioridades na sua vida. Perfeito? Jesus disse, como foi citado, para Maria ou para Marta, conversando com Marta. Perfeito? Mas nós precisamos entender que há uma fusão. Uma não anula a outra. Se eu estou conhecendo o Senhor, a consequência de conhecer o Senhor é fazer obras. O problema não está em fazer obras, o problema está em não conhecer o Senhor. Está acompanhando? Então não é nenhuma nem a outra, são as duas juntas. Como lhe falei, há uma raiz que precisa manifestar frutos. Então se corrigimos a raiz, certamente nosso fruto permanecerá. Ok? Outro texto, por favor. Efésios capítulo 2, verso de número 10. Lembre-se que estou tratando de fazer um resumo daquilo que temos visto e ouvido. Podemos. Aqui outro parênteses, amém? Aí algumas pessoas ganharam uma cortesia para o próximo ano. Espero que nós também ganhemos uma cortesia para o próximo ano. Vamos renovar contrato, não é? Beleza. Gravar o vídeo, o sinal profético que nós estaremos aqui. Muito bem. Mas queria, mesmo que você não ganhou uma cortesia, que talvez o próximo ano você já começasse a planejar em Deus estar aqui. Porque nós vamos continuar construindo. Amém? Mas queria pedir-lhe um favor, tanto a pastores, líderes, como
membro em geral, conheçam um pouco mais a Bíblia de vocês. Amém? Conheçam um pouco mais a Bíblia de vocês, assim. Por último, saiba como ela está estruturada. Amém? Para que você não ande buscando Filemão no começo da Bíblia. Amém? Nem Deuteronômio lá no final. Isso se aprende fácil. Você pode fazer um rap dos 66 livros da Bíblia. Lutero já dizia: a fé cantada jamais será esquecida. Amém? Então, como mínimo, a gente precisa saber algumas coisinhas elementares. Eu estou lhe estimulando, sou seu irmão mais velho. Não tome como, o cara me está esculachando. Não, eu sou seu irmão mais velho. Amém? Para que você não patine. Procure, certo, aquilo que você escutou aqui, procure ampliar. Não é? Porque nós falamos de coisas acreditando que você sabe. Amém? Não sei se você percebeu. Esto é como uma faculdade. A gente não tem tempo para se deter como era a arca, qual era o mandato, quem carregava. Então a gente dá como sabida essa matéria, como que você já sabe. Dario, e se eu não sei? É igual que na faculdade. Eu vou colocar uma bibliografia aqui. Lê esse livro, lê esse livro, lê esse livro. E corra atrás, por assim dizer, daquilo que lhe falta. Porque estamos tão atrasados que a gente não pode se deter muito. Essa é tarefa da igreja local. Amém, pastores? Amém, líderes? É uma recomendação, não é um puxão de orelha. Amém? Vocês lo tomam assim? Muito bem. Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Na verdade, recriados em Cristo Jesus. Somos nova natureza. Amém? Diga, o Evangelho é uma questão de nova natureza. Aquilo que eu disse o primeiro dia. Há um Evangelho que quer melhorar o velho homem. O Evangelho da minha Bíblia diz que há que matar o velho homem. E a única maneira de corresponder a Deus é uma mudança de natureza. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Essa nova criatura no original é que o Pai lhe otorgou através de Cristo uma nova natureza. Humanamente, nunca, advérbio de negação, nunca conseguiremos corresponder à demanda de Deus. Então o que Deus fez? Ele meteu seu Filho dentro da gente, porque a única maneira de corresponder a Deus é da maneira dele. Então Ele meteu seu Filho dentro da gente. Você está aqui? Como falou o Rogério, era a hora de você falar amém. Como sabemos disso? Jesus foi a prova disso. Deus se meteu em um homem chamado Jesus, e este homem teve condições de corresponder à demanda de Deus. Alô? Então ele disse que somos criaturas suas, criadas em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que você entende por antemão? Antecipadamente. Antes de. Alô? Então não precisa andar caçando boa obra para fazer. Você precisa desenvolver a vida de Deus que já está em você e caminhar. Hebreus capítulo 12, verso 1. Precisamos correr a carreira que nos é proposta. Para isso precisamos abrir mão de todo peso e de todo pecado, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Na medida que vamos desenvolvendo a nossa vida espiritual, vamos percorrendo o caminho que Ele traçou para nós. E na medida que vamos caminhando, as boas obras vão se atravessando nós. Porque Ele de antemão preparou um caminho de boas obras para que caminhássemos nelas. Alô? Diga para seu irmão, cutuque ele assim. Diga assim, é Bíblia.
Amém? Muito bem. Vamos a retomá-lo de ontem. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo número 8. Eu fiz uma conexão com aquilo que Rogério ministrou hoje pela manhã, amém? Lembre-se, argolas é uma coisa, correntes é conectar uma argola na outra. Então vamos lá. Neemias capítulo número 8. Você me está acompanhando? Nesta noite, nesta manhã, estou sendo mais mestre que profeta, mesmo sabendo que enquanto ensino, estou profetizando, porque é tempo dos profetas ensinarem profetizando, amém? E os mestres profetizarem ensinando. Esse é o tempo, amém? Perfeito. Capítulo número 8, por favor. Versículo número 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Tome atenção agora, por favor. E você vai grifar esta expressão: tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender aquilo que ouviam. Grife toda essa expressão. Você agrifou? Você anotou? Ok? Versículo número 3. Lá no finalzinho, quando diz assim: desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender. Grife assim: homens e mulheres que podiam entender. Está acompanhando? Sim ou não? Me dê um joia, sim? Ok, perfeito. O texto continua: e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Grife: ouvidos atentos ao livro da lei. Versículo número 8. Não tenho tempo de pregar tudo isso, amém? Mas preciso conectar algumas coisas. Leram, versículo número 8 agora. Leram no livro da lei, na lei de Deus, claramente. Diga claramente. Dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Grife todo isso. Claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Verso 13. Não, verso 12. Encontrou o verso 12? Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções, e se alegravam grandemente. Por quê? Porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Grife a partir daí: regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Verso 13. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os sacerdotes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, isto para inquirirem, para entender melhor, para atentarem nas palavras da lei. Você está aqui? Eu lhe pergunto, com base em tudo aquilo que sublinhamos, qual é a verdade central que está querendo ser destacada? Vamos lá, é aula. Ensinar até que entendamos, que um povo entenda aquilo que está ouvindo. Amém. Isso é o que tem acontecido nestes dias. Nós estamos profeticamente parados em Neemias 8, onde Deus tem trazido os seus Esdras, seus mestres proféticos, seus evangelistas proféticos. Amém, queridos? Amém. Me está acompanhando? Qual é o propósito? Não tocar a sua alma. Não queremos necessariamente gente chorando, mesmo que isso aconteça. Não queremos gente necessariamente rodopiando,
Mesmo que isto aconteça, não descartamos isso. Não somos contra isso. Mas a igreja tem dado muito ênfase, muito tempo demais, é no treme-treme, é no chora-chora, é no pula-pula, mas ninguém entende nada. As pessoas saem tocadas na sua alma, mas não saem tocadas em seu espírito. Me está acompanhando? Como assim, Dario? Por quê? Porque o entendimento de Deus primeiro alcança meu espírito, e meu espírito evangeliza, catequiza a minha mente. Então talvez você tenha estado aqui e disse: meu Deus, mas parece que Deus não nos visitou. Claro, Ele não nos visitou, porque Ele não visita mais, Ele habita em nós agora. Nossa, parece que este povo é meio cético. Não, queremos que você entenda. Por isso deixamos as nossas casas, por isso deixamos nossos filhos, por isso estamos aqui. Não se iluda pensando que estamos aqui, me está entendendo? Tudo isso faz parte, mas não estamos aqui porque não temos o que fazer. E entenda-me muito bem, entenda-me com maturidade, por favor. Não estamos aqui, certo? Eu quero honrar a vida do Júnior, que ele sempre nos honra em todos os sentidos, com as acomodações, com a alimentação e também com uma oferta que ele dá para nós. Eu quero honrar a sua vida, Júnior, porque em todo este tempo eu pessoalmente eu desconheço como isso funciona, mas você sempre tem honrado nossas vidas. Agora eu quero lhe dizer que a gente não está atrás da oferta que Ele pode dar para nós. A gente não está atrás. Mesmo que sabemos que Deus dá honra àqueles que Ele honra. E nós nos movemos por um princípio de honra e por um princípio de generosidade. A gente não cobra nada, a gente só diz: olha, apelamos pela sua generosidade com base em um princípio de honra. Amém? Que isso fique claro, não é? Eu acho que é bom dizê-lo, não é, Júnior? Para que saibam de tua luta e saibam que nós não estamos aqui por um cachê. Perfeito? É importante dizer isso. Porque em algum momento, certo, parece que teve oração, certo, e eu estava perto de alguém que parece que agora não está aqui, mas se está aqui, não é um recado, é um ensino, amém? Aí quando pediram oferta, um cutucou para o outro e falou: não vamos dar nada, porque nós já pagamos. Só que ele não estava no primeiro dia, não é? Quando eu disse que o que a gente paga é alojamento e alimentação, porque aquilo que é liberado não tem preço. Não tem preço. Porque o que você está escutando aqui, há quantos anos deixou de trabalhar, Alan? 3, 4 anos. Vamos colocar a partir de aí. Isso não quer dizer que partiu de aí. Mas o que você escutou do Alan, ele tem 4 anos de pesquisa, 4 anos de entrega, 4 anos de busca para chegar aqui e declarar o que ele declarou. O Rogério outros anos, eu outros anos, apóstolo Luciano outros anos. O que a gente está dizendo aqui é uma busca, se podemos dizer assim, de anos. Não é uma pregação isto. Isto é transmissão de vida. Estamos aqui para derramar a nossa vida em vocês. Não estamos aqui para derramar conhecimento, estamos aqui para transmitir vida, a vida que carregamos. Como eu lhe falei ontem, Pedro e João, eu lhe estou dizendo agora, como Pedro e João: olhe para nós. Olhe para nós. Mas não para nós, mas para aquilo que nós carregamos. Então nós não temos nem ouro nem prata, nós não temos nem arrepio nem tremedeira, mas aquilo que nós temos te damos. Isso é o que nós temos. E eu insisto, nós acreditamos nisso que eu estou falando. Eu sou pentecostal, gente. Amém? Eu creio nas manifestações do Espírito Santo de Deus. Eu acredito nos dons. Eu acredito em tudo isso. Só que 100 e pouco anos disso, sim ou não? Se começarmos a contar de 1904, em um avivamento da Rua Susa,
Em 2004 se cumpriram 100 anos. Em 2014, 110 anos. 3 anos mais, 113 anos. A gente não saiu do lugar, por assim dizer. Sem desmerecer o que aconteceu. Amém? Me está acompanhando? Esse foi o primeiro degrau. Mas nós temos uma particularidade. Nós perpetuamos um mover. E quando perpetuamos um mover, perdemos um movimento. E por consequência, construímos monumentos. Perdemos a frequência. Me está acompanhando? Tudo isso foi importante. Tudo isso foi cumprimento. Mas não era o final, era o meio. Era a tábua na ponte que faltava para nós continuar caminhando. Está acompanhando ou não? Que ninguém diga amanhã, não, o Dario não acredita. Não, eu acredito em tudo isso. Se está na Bíblia, eu acredito, cara. Está entendendo? Então você precisa entender, estes dias são de entendimento. Se você não lembrar de nada daquilo que nós falamos, mas você entender que teu entendimento precisa ser ativado, e que isso começa em teu espírito, que alcança a tua mente, porque não começa na mente. Mesmo que ela nos ajude a compreender as coisas do Espírito. São dias de entendimento, meu irmão. São dias de entendimento. São dias de entendimento. São dias de entendimento. Amém? São dias de entendimento. Essa é a bandeira, de alguma maneira, que tem levantado alguns homens de Deus, que são ícones aí. E que eles dizem não ao entretenimento. Não ao entretenimento e sim ao entendimento. Essa é a bandeira. Essa é a bandeira que levantamos. Me está entendendo? Não queremos mais gente em nossas igrejas. Queremos mais gente entendendo. Não queremos encher nossas comunidades, sabe? Porque eu lhe disse o primeiro dia, eu tenho aquilo que eu consigo cuidar. Então, se Deus me manter o resto da minha vida com 150 aproximadamente, 150 pessoas, glória a Deus, é aquilo que eu posso ser fiel. A gente não quer agregar seguidores em um Facebook, mesmo que isso seja importante. Amém? Nós queremos que você entenda. Estamos aqui como agentes de entendimento. Que Deus nos use, e acredito que Deus nos tem usado como uma companhia profética para ativar o entendimento em seu espírito, que agora precisa ser processado com a sua mente. Está acompanhando? Perfeito? Então eu quero continuar agora no versículo número 15. Que isso é o que eu pretendi em Deus ministrar ontem. Versículo número 15, por favor, de Neemias 8. Você encontrou? Diz assim, isso está alinhavado, amém? Eu não tenho tempo de ministrar detalhadamente, como falei, daria uma escola inteira. Mas diz assim o verso 15. Vamos do 14 para que entendamos melhor. Acharam escrito no livro da lei do Senhor, que ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do sétimo mês. Lembra do primeiro versículo? E chegando o sétimo mês, os que estavam isolados foram congregados como um só homem. E que publicassem e fizessem passar pregão. É o que estamos fazendo hoje aqui, todos estes dias. Estamos passando pregão, estamos anunciando, estamos declarando, estamos dizendo o que está acontecendo. Amém? Me está acompanhando? Que passassem pregão por todas as cidades que estão aqui. Você representa uma cidade. Agora observe o que eu vou lhe dizer. É um parênteses aqui. Quando Jacó luta com um anjo, sabe qual é a maior sacada de Deus aí? Que a partir de que Jacó lutou com um anjo, não é? A mudança do nome, sim, é identidade e tudo mais. Mas a partir daquele dia, sabe o que é o anjo do Senhor? Que é uma pré-encarnação, uma pré-aparição de Cristo no Antigo Testamento. Ele está dizendo, a partir de agora, Jacó, por assim dizer, não te chamarás mais Jacó, te chamarás Israel. E a palavra que eu soltar sobre ti, não será só para ti, mas será para todo um povo. Você está aqui? Você entendeu o que eu lhe disse? A partir daquele dia, Jacó passou a ser um indivíduo para se tornar uma nação.
Então eu quero que você possa ter um entendimento mínimo disso. E você batalhe, como o pastor Alexandre nos instruiu ontem, para que o Senhor lhe dê o nome da sua cidade. Eu me esforço, por assim dizer, para que o Senhor me dê o nome de Mogi das Cruzes. Para que quando o Senhor diga, Dario, eu vou fazer contigo assim, não seja uma palavra particular, mas seja uma palavra que alcance a minha cidade. Então quando diz aqui que passaram pregão por todas as cidades, isso fala de vidas. Nesta manhã, ou começo de tarde, para mim você não é o Lucas, para mim você é uma cidade. Não é a Letícia, para mim é uma cidade. Então nós estamos passando pregão. O apóstolo Luciano, certo? O evangelista, certo, Alan? O evangelista Alan e sua esposa. O pastor, certo, e mestre Rogério. O profeta Dario, o pastor Alexandre. Todos os que por aqui passaram. Pastor André. Estamos passando pregão. Sabe o que é pregão? Lembra aquele, no tempo de Robin Hood? Lembra o finalzinho do Robin Hood? Quando tem um enviado do rei e ele abre um documento e ele diz, por ordem do rei, a partir de agora, lembra disso? Isso é passar pregão. E quem passava o pregão era heraldo. Nós somos os portadores do pregão de Deus nestes dias. E nós estamos abrindo documentos espirituais e lhe dizer, o rei está direcionando desta maneira. Para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja e para a sua cidade. Aqui um parênteses, observe, você vai voltar para a sua igreja, amém? E 3, 4 dias que você passou aqui, não quer dizer nada, porém é muito significativo, amém? Me está acompanhando ou não? Você não pode chegar na sua igreja e achar que você é o cara agora. Porque eu conheci Dario Hernandes, Alain Basílio, certo? O Alain Baú, o Rogério Becerra, o apóstolo Luciano Oliveira lá do Mevão, e agora eu sou o cara. Não. Amém? Falamos isso porque acontece. Pastor, eu estou com uma nova visão agora, porque participei da escola de profetas, e agora, certo, Deus tem um chamado para mim, eu estou... Não, calma. Porque aí você queima o filme do Júnior. O nosso não, porque já está queimado. Você está entendendo? Mas queima o filme dele, por quê? Querido, porque ele está tratando de trazer algo, certo? Eu acredito, certo, nessa palavra que liberou o profeta lá, irmão do apóstolo Luiz Hermínio. Eu acredito, mas eu quero lhe dizer que talvez o vento sul começou a soprar de agora, mas há muito tempo que há uma brisa suave soprando sobre o norte e nordeste. No ano 2001 para 2002, Deus me virou do centro-oeste para o centro-norte e nordeste. A partir de 2002, 2001 e 2002, eu entrei por uma porta, certo, do norte e nordeste, e eu não saí mais dela. Está acompanhando? Como muita coisa eu prego em São Paulo. Todos os convites são para cima, nenhum para baixo. Antes do ano 2001 eu pregava em Curitiba, em Londrina, certo, em Maringá e para o centro-oeste e sul. A partir de 2001 o vento começou a soprar diferente. E aquele cara que estava voltado para baixo, Deus o voltou para cima. Então eu não estou dizendo que não, mas a brisinha assim, o ventinho. Agora vem um ventão. Mas sabe o que nos preocupa? Que de uma maneira geral, os únicos que não sabem que o vento está soprando há muito tempo são vocês. Essa companhia profética aqui tem o objetivo de chegar onde os outros não chegam. Como foi dito aqui em algum momento, nós não temos ambição de ter nosso nome estampado num cartaz. Sabemos que isso faz parte da propaganda, da publicidade, mas nós não temos.
nós temos o desejo de chegar onde os outros não chegam. Eu tenho prazer em chegar em São Francisco. Não é, pastor Rogério? Porque poucos chegam lá. Chegar lá em Bom Jardim. Porque poucos chegam lá. Está entendendo? Você precisa acordar. Sim, aí. Vamos profetizando. Aí outros, certo, que já tem estado, o Rogério em outras cidades, o Alain em outras cidades. Eu falo de lo que eu conheço, onde eu tenho estado. Muito bem, passar pregão, versículo número 15. Que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: sae ao monte e tragam. Em outra tradução diz: sube à montanha e de lá tragam para mim 5 elementos para construir uma cabana. Amém? Você está aqui? Está acompanhando? Primeiro verbo, sair. Sair. Sair para subir. Diga, sair para subir. Estes dias, o grito do Espírito tem sido: suba. O verbo subir aponta para um aumento de nível. E todo aumento de nível demanda aumento de responsabilidade. Entendendo que a palavra subir é paradoxal. O que significa isso, Dario? É que tem a aparência de uma coisa, mas está apontando para outra. O subir de Deus não nos manda subir, nos manda descer cada vez mais. Amém? Isso é ser paradoxal. A pregação de Cristo era paradoxal. A morte, certo? A vida se encontra na morte. Como? Para que tenham vida, precisam morrer. Paradoxal. Para que possam ter, precisam dar o que vocês têm. Como? Já viu que a gente está orando por recursos de 1.000 e tem 500? E aí a gente comete, entre aspas, a bobeira, a estupidez de orar ao Senhor. E a gente diz: Senhor, estou precisando de 1.000, Senhor, e só tenho 500. Aí Deus diz: me dá os 500. E você diz: meu Deus, se eu dar os 500 eu vou precisar de 1.000. Antes de eu me ajoelhar aqui, eu só precisava de 500, Senhor. É assim que funciona. Senhor, quero um carro, dá sua moto. Senhor, quero uma moto, dá a bicicleta. Está entendendo? É paradoxal. Então subir, cada vez que você lê na Bíblia, há que subir, a recomendação é descer. Porque quando Cristo desceu, se humilhou lo mais possível, o Pai lo subiu. E lhe deu um nome sobre todo nome. Humilhaos, pois, baixo a poderosa mão do Senhor. É uma auto-humilhação. Não é que vai me humilhar. O texto não diz: aquele que será humilhado, a poderosa mão do Senhor lo exaltará. Não. Ele está dizendo: aquele que se humilha a si mesmo, se encolhe perante Deus, reconhece a sua pequenice, sua incapacidade, o Senhor lo toma e lo coloca em um lugar elevado. Então quando ele diz subam, você precisa entender, você precisa subir todos os níveis, todos os padrões. Você precisa subir o seu nível de oração. Você precisa sair por aquele portão dizendo: não orando mais, mas orando mais corretamente daquilo que você tem orado. Porque oração não é quantidade, oração é qualidade de oração. Talvez 10 minutos de uma oração de qualidade tenha muito mais valor que 1 hora de oração. Você tem que sair comprometido aquilo que eu falei. Olha, eu desconheço minha Bíblia, eu preciso conhecê-la. Você tem que subir um nível. Eu não leio. O Alain falou que ele leia, que ele compra livros lá no saguão do aeroporto, não é? Essas coisas. Cara, eu preciso começar a ler.
Eles leem 2 livros por mês. Você começa a ler um. Mas vou demorar 3 meses. Não importa, mas comece. Amém. Com muita sabedoria, maturidade e prudência. Tire as viseiras daqui do lado. Amém. Se permita assistir um filme e extrair uma verdade de Deus para a sua vida. E com isso não quero dizer que você passe assistindo filme. Se permita ver um Animal Planet. Sim ou não, Alain? Sim, para entender como funcionam os leões, como atacam os lobos. Quem assistiu Mowgli? Quem assistiu Mowgli? Levanta sua mão. Se não assistiu, precisa assistir. Há uma expressão do lobo que ele diz assim: a força do lobo está na matilha, e a força da matilha está no lobo. A força dos filhos está no Pai espiritual que tem, que é Cristo ou é Deus. E a força de Deus nesta terra está nos filhos que Ele tem. Permita-se. Amém. O gladiador, lembra do gladiador? Quanto esse é mais antiguinho. Então, gladiador, lembra quando ele entra no Coliseu? E ele reúne lá os gladiadores e ele diz: quem já lutou anteriormente uma batalha? E alguém grita: eu lutei lá na Germânia. Ele disse assim: se queremos sair vivos desta arena, nos mantenhamos juntos e unidos. Cara, é a melhor pregação de unidade e de sermos um que já escutei na minha vida. Lutando pela mesma causa, um dando a vida pelo outro. Quando o inimigo vem pelas costas do outro, a gente cuida da retaguarda, porque valentes de Deus. Vem aqui, Rogério. Fica aqui do meu lado. Empunha uma espada aí, gladiador. Está meio fortinho o gladiador. Os valentes deste tempo, querido, não lutamos. Luta aí, não lutamos assim. Luta. Lutamos. Está misturando farinha com feijão ele. Não. Mítimo, tá assim. A metade. Os valentes lutamos assim agora. Obrigado, filho. Não todos para o frente. Uns para o frente e outros cuidando da retaguarda, cara. É loucura ir para o frente todo mundo. O Bayern foi para o frente do Real e levou na cabeça, cara. Sim ou não? Não tinha outra chance. Vamos atacar. Cara, só ataque, cara. Deixa o Cristiano Ronaldo lá sozinho. Perdeu de quê? De 4, parece. Não é? Então, permita-se. Suba seu nível. Suba seu nível. Palavras do evangelista Alain: abandone a mediocridade. Abandone. Parece ofensivo, mas que ser medíocre? Se conformar com os para acomodar-se. Abandone a zona de conforto. Suba. Subid a montanha e de lá tragam 5 materiais. Diga 5 materiais. Muito bem. Saia à montanha e trazeis ramos de oliveira, ramos de sambujeiro, ramos de murtas e ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas. Diga de novo: 5 elementos. Diga, pergunte para mim: para quê? Para construir uma cabana. Diga, para construir uma cabana. Amém? Diga para o seu irmão: estamos construindo. Parece algo frágil. Uma cabana, uma enramada. Usa aqui 4 pauzinhos e com umas folhinhas em cima. Mas o que o Senhor está pedindo para construir nestes dias. Primeira folhagem que precisamos trazer do lugar alto: oliveira. Sabe qual é a característica da oliveira? Esta oliveira aqui, que não é a oliveira brava, que é o sambujeiro, é que as oliveiras produzem em conjunto. Você está aqui? Amém. Por isso o jardim das oliveiras. Quando as oliveiras estão plantadas, por assim dizer, uma pertinho da outra,
elas produzem um fruto maior e de melhor qualidade. Você está aqui? Então por que estamos aqui? Porque o comando é subir, para que nós aprendamos a caminhar juntos. Porque quando estamos juntos, aquilo que produzimos é maior, por assim dizer, e o que produzimos é fruto e não resultados. O fruto é maior e de melhor qualidade. Amém? A companhia profética, a gente não congrega junto. A gente nem fala muito, não é, Alan? Somos ruins de comunicação, precisamos talvez melhorar isso. Todas as vezes que nos encontramos, dizemos, vamos marcar um dia onde nós vamos sentar à mesa e vamos conversar, trocar figurinhas. Sim, é bom, mas temos uma demanda tão grande que às vezes não conseguimos. Mas nós sabemos que sempre aquilo que carregamos de Deus será maior quando estamos juntos que quando estamos sozinhos. Então você precisa trazer ramas de oliveira daquele lugar. Você precisa entender que somos um corpo. Que mesmo, certo, usando, certo, o Dario de cabelo comprido, o Alan barbudo, certo, o outro gordinho, o outro... Desculpa, não, desculpa aí. Eu só quis expressar que somos diferentes. Alemãozinho, então. Me está entendendo? Somos diferentes. Um diferente do outro. Eu falo diferente desses todos. Meu linguajar é diferente pela minha cultura. Minha cosmovisão de alguma maneira é diferente. O Alan fala com Pati. Não é mais ou menos assim? Não consigo nem imitar direito ele. Me está entendendo? Mas a gente entende que quando estamos juntos, aquilo que nós carregamos se potencializa. Está entendendo? Porque por mais que tenhamos pleno Cristo em nós, nós só temos uma medida de fé. Nós não temos tudo, mas que manifesta uma medida de fé. Então eu preciso do pastor Alexandre, eu preciso do Júnior, eu preciso das irmãs que me assistem. Nós precisamos um dos outros. Não importa de onde você vem, não importa muito as suas práticas, porque aquelas que não condizem, estando com a gente, o Senhor te dará entendimento que essas práticas não são mais para hoje, e que está estabelecido uma nova prática de vida espiritual. Então você precisa trazer ramos de oliveira. O segundo é ramos de sambujeiro, que é oliveira silvestre. Em outra tradução vai dizer oliveira brava. Tem alguma oliveira brava aí? Não? Todas dizem sambujeiro. Silvestre. Que é a silvestre? É a oliveira que cresce sozinha. Cara, eu já fui sambujeiro. Eu quero confessar aqui, eu já fui sambujeiro. Eu achava que eu era o cara, porque o que eu ouvia, achava que outro não ouvia. Então por muito tempo da minha vida eu achava que era... tem um filme lá daquele cara que anda com um índio, como chama aqui? Em espanhol chama o Janeiro Solitário. O Cavaleiro Solitário. E eu pensei por muitos anos da minha vida que eu era o Cavaleiro Solitário, cara. Que eu podia fazer virar, que eu era o cara que retinha a visão, que retinha a revelação. Então eu não precisava de ninguém, só precisava de Deus. Por muito tempo. Só que o que acontece? O sambujeiro, a oliveira silvestre, ela produz, mas seu fruto é pequeno e só serve para produzir um bálsamo para a cura. Ele não produz o óleo que produzem as oliveiras juntas, que serve como combustível no tempo de Israel, servia, certo, como tempero, até hoje serve, e para outras utilidades. Então esses dois é o contraponto. Eu não posso ser não posso ser sambujeiro, não posso ter características de oliveira silvestre, mas preciso produzir um óleo para a cura. Me está entendendo? Você está aqui? Eu acredito, queridos, que nestes dias aqui, a gente não fez oficina de cura interior, mas Deus curou coisas dentro de você.
curou feridas por falta de entendimento. Você chegou à conclusão, o Senhor te revelou coisas da tua vida e diz: eu já sei porque passei por tudo isso. Por quê? Porque eu errei o caminho. E Deus te está curando através dessa revelação. Sabe por quê? Porque o sambujeiro produz um óleo para a cura. Eu quero lhe anunciar, eu acredito em cura interior, mas vem o tempo onde a gente mesmo colocará a mão na nossa cabeça e seremos curados. Porque teremos folhas de sambujeiro sobre a nossa vida. Me está entendendo? Há muitos aqui, querido, que tiveram um relampejo desta revelação, como aconteceu conosco. No começo deste liberar de Deus, eu ia para o banheiro e tomava banho e deixava cair a água sobre a minha cabeça, me apoiava na parede do azulejo e eu dizia: Senhor, acho que estou doido, Senhor. Acho que estou endoidecendo, Senhor. Porque aquilo que eu ouço, os que estão ao redor de mim não ouvem. Senhor, não me deixe ficar louco com estas coisas. Senhor, se sou eu, corte o fluxo, Senhor. Se é pensamento de engano, Senhor, não me deixe percorrer o caminho do engano. E eu chorava, aproveitava a água sobre minha cabeça e as lágrimas escorregavam. E eu dizia: Senhor, eu só quero o Senhor. Eu só quero o Senhor. Mas está difícil, Senhor, porque os que estão ao meu redor estão fazendo igual. E o Espírito vinha e me dizia: e quem diz para você que os que estão fazendo todos iguais estão fazendo aquilo que eu estou pedindo? Ele dizia para mim: meu filho, não fique frio, sou eu com você. Mas eu entrei em muitas crises, querido. Muitas, assim, não de largar, mas de dizer: Senhor, o que acontece, Senhor? O Senhor está mandando para lá e todo mundo está indo na contramão, ou eu estou indo na contramão. Isso é difícil demais, querido, isso é muito complicado. Te chamam de todo nome, sabe? Eu já disseram que eu era satanista, que eu era isso, que eu era aquilo. Está acompanhando? Amém. Mas quando subimos a montanha e trazemos folhas de sambujeiro, o Senhor nos cura. Nos cura, pastor. Ele nos cura. Ele nos cura. Porque assim como o corpo biológico cura do próprio corpo, o corpo restabelece o próprio corpo. Então, meu irmão, pastor, líder, se está passando por uma situação, chore debaixo do chuveiro. Chore debaixo do chuveiro. Chore talvez escondido dos outros, não porque você não quer mostrar fraqueza, senão porque é o seu momento. E Deus lhe está forjando. Não se precipite, amém? Não se precipite. Eu sei que muitos de vocês estão em uma situação como numa panela de pressão, mas não se precipite. Não se precipite. Não se precipite. Amém? Escute a voz deste profeta. Não se precipite. Não tome decisões pelo grito da sua alma. Acalhe sua alma e ouça a voz do Espírito. Entende o que eu vou lhe dizer? Na obediência nunca se perde, sempre se ganha. Sempre. Amém? Mas você precisa discernir esse momento. Amém? Me está entendendo? Na obediência sempre se ganha, nunca se perde. Amém? Ramos de sambujeiro para produzir cura. Tem outras aplicações, mas eu não tenho esse tempo. Amém? Perfeito? Terceira folhagem, qual é? Murta. Diga murta. Murta aponta para Esther. Amém? O nome grego de Hadassah é Esther. Amém? Você sabia que Esther se chamava Hadassah? E Hadassah vem de uma raiz hebraica de onde vem a palavra murta. Em outras Bíblias ou em espanhol se chama mirto. E essas folhagens apontam para folhas da essência profética que nós precisamos ter sobre nossas vidas. Aquilo que eu lhe disse em algum momento, aquele dia quando eu estava como um leão enjaulado. Lembra aquele dia? Lembra ou não lembra? Sim. Naquele dia eu lhe disse: Deus está mudando a face da igreja.
Estamos deixando uma fase Vasti para nos tornar Esther. Eu não tenho esse tempo, mas você precisa entender nestes dias que você não se pode mover sem ouvir a voz profética. Amém? Você precisa ter esta folhagem, este ingrediente, este condimento, como se chama? Este tempero, se podemos dizer assim. Me está entendendo? Você não pode se mover. Observe aqui, você estuda isso em casa. Eu não tenho tempo de explicar tudo isso. Lamentavelmente, nós poderíamos ter uma escola que durasse 3 anos, cara. Me está entendendo? Mas não temos ainda. Mas você precisa entender. No tempo dos juízes, quando o Senhor foi introduzir os juízes antes de Gedeão, todos os juízes antes de Gedeão, Otoniel, Eude, Débora, são introduzidos pela necessidade só. Tem uma necessidade, eles surgem. Mas quando Deus vai introduzir Gedeão, ele estabelece um novo padrão. Ele disse que o povo passou cativo 7 anos pelos inimigos que roubavam a sua colheita. Mas eles clamaram ao Senhor e Deus lhes enviou um profeta. Vai dizer lá, você parece, versículo 8, do 8 ao 10. Não disse que ele se enviou desde prontidão um libertador. Não enviou Gedeão. Primeiro enviou um profeta. E Deus estabelece, e no livro de Juízes, um parênteses, um padrão que é exceção à regra. Como eram os nazireus. Diga assim comigo, os nazireus eram exceção à regra. Pergunte para mim por quê? Porque eles eram sacerdotes que não vinham da tribo de Levi. Alô? Na próxima escola, se Deus quiser, eu lhe ensino que de tempo em tempo Deus abre parênteses na história para manifestar aquilo que ainda não se manifestou em um tempo anterior. Esses são homens que andam ao frente de seu tempo. Me está acompanhando? Então você precisa ter direção da voz profética. Não necessariamente, não quero centralizar isso nos profetas, porque isso está viciado, não é? Sim ou não? Mas você precisa ouvir a voz profética. Você vai cruzar aquele portão de volta para sua casa, e você precisa ir com temor de Deus em seu coração. Você não pode tomar nenhuma decisão na sua vida que ela não seja orientada pela voz profética. Escute este homem de Deus, porque aquilo que você tomar na sua alma e na sua carne, você vai levar prejuízo. Seja da vida, seja casamento, seja no que seja, você precisa procurar ouvir a voz de Deus. E se você entender, procure um profeta. Amém? Se você entender isso, mas não ande atrás de profeta, não. Primeiro rale você. Primeiro entre no rio e garimpe você. Que se é necessário, Deus envia alguém para lhe dizer, assim diz o Senhor. Não precisa andar atrás dele. Quando você esteja no rio garimpando a voz profética, tratando de entender, certamente, se você não consegue entender, o Senhor lhe enviará homens a seu encontro. Mas você não precisará andar atrás de homens. Diga comigo, folhas de murta. Folhas de palmeira. Amém? Como diz na sua Bíblia? Palmeiras. A característica da palmeira é a sua retidão. Amém? Ela cresce reta. Ela cresce ereta. Os reis, quando são nomeados no livro de Crônicas, dizem: e fizeram o que era reto ao coração de Deus. Isso quer dizer que tinham um caráter em retidão. Me está acompanhando? Isso tem a ideia, não se escandalize comigo, tem a ideia de masculinidade, porque aponta para a ereção. Me está entendendo? Então fala de uma igreja que amadurece em seu caráter. Você está aqui ou não? Folhas de palmeira falam de gente de caráter que amadurece, porque na área de maturidade a igreja não é noiva, é varão. Você entende isso que eu falei? Efésios 4, a partir do 11: hasta que alcanceis, ou hasta que chegueis à estatura da maturidade de Cristo, a exemplo de um varão perfeito.
A igreja é catalogada com o substantivo feminino. A igreja, noiva, esposa. Amém. Mas em questão de maturidade, a igreja é varão. A igreja é macho. Você está entendendo? Para que você entenda, ela tem perpendicularidade, ela tem masculinidade. Não é uma igreja frouxa. Me está acompanhando? E por consequência também você não pode ser. Como eu lhe disse, elas ministram, está na hora de amadurecer. Capítulo 4 de Marcos, a partir do 25. A semente passa por um processo. Primeiro erva, depois espiga verde, para chegar à espiga madura. Quando a espiga está madura, é chegado o tempo da colheita. Se lhe mete a foice, porque é chegado este tempo. Ou seja, grão maduro sinaliza um novo tempo. Que tempo? Tempo de colheita. Então, tempo de colheita sinaliza que eu e você, como igreja, precisamos amadurecer. Precisamos passar pelas etapas do processo. Primeiro erva, depois espiga verde, para chegar a ser uma espiga madura. Amém? A maturidade, ela se aplica em diferentes áreas da nossa vida. Estaremos muito idosos, muito anciãos, e continuaremos no processo de maturidade. Mas algumas áreas precisam alcançar níveis de maturidade. Deus está demandando verticalidade. Amém? Verticalidade, conectados com o céu. O pastor Luciano Subirá, ele tem uma expressão: com os pés na terra, mas com minha cabeça nos céus. Alinhado, perpendicular. Não alinhado necessariamente com os homens na horizontal, mas eu preciso ter folhas de palmeira, andar na vertical, andar alinhado. Essa é a expressão: andar alinhado, andar na vertical. Alcançar maturidade. Última folhagem. Ramas de árvores frondosos. Sabe o que significa árvores frondosos? São árvores que produzem muitas folhas, e uma folha é diferente da outra. Isso fala que no corpo de Cristo, o fato que sejamos um não anula nossa identidade, mas ela valoriza a nossa diversidade. Ai, que eu faço isso. Há lugar no corpo de Cristo para você, meu irmão. Ai, que eu sou assim. Há lugar para você no corpo de Cristo. Precisamos produzir juntos oliveira. Precisamos, certo, alcançar a cura para que possamos curar outros. Oliveira silvestre. Precisamos de uma perspectiva profética nas nossas vidas. Precisamos folhas de murta. Precisamos folhas de palmeira, para que andemos com um caráter recto e cresçamos em maturidade. Nos tornemos o varão que Deus projetou como igreja. E precisamos entender que essa anelada unidade, como falei ontem, que sejamos um, não se obtém na uniformidade. Não, Deus nunca quis que nós fôssemos todos iguais. Isso está expresso nos primeiros capítulos da Bíblia. Ele diz que cada árvore produza de acordo à sua espécie. E durante toda a Bíblia, Deus relaciona homem com árvore. Sim ou não? Então ele está dizendo que cada um produza como uma árvore de acordo à sua espécie. Querido, aqui no Brasil, não sei, como mínimo, talvez há 6 tipos de banana diferentes, sim ou não? Banana da terra, banana nanica, as que eu conheço, talvez há mais. Banana da terra, banana nanica, banana maçã, banana prata. Sim ou não? São todas bananas, mas cada uma tem sua característica. Umas são pequenininhas, outras são maiores, outras têm um sabor mais adocicado, umas servem para uma coisa, outras servem para outra. Me está acompanhando? Talvez você diga: pastor, eu sou bananeira. Mas produza de acordo à sua espécie, cara. Amém? E no jardim de Deus podem haver 10, 20 bananenas, um bananal inteiro, cara. Mas cada um produz de acordo à sua espécie. No corpo de Cristo há lugar para todos, cara. Se há 3 bateristas em uma igreja, ninguém precisa competir com ninguém, porque há lugar para os 3, cara. Porque cada um tem um estilo diferente de tocar, é habilidoso em um tipo de ritmo.
você precisa entender que nós precisamos subir a montanha e trazer de lá estas 5 folhagens para produzir uma cabana e nos colocar debaixo dela. A tradição judaica diz que no meio das folhas eles faziam um buraquinho para expressar que a sua verdadeira cobertura não era as folhas, mas era o céu. E Deus governava sobre eles. Porque a cabana não era construída num lugar que tinha telhado, era construída num lugar ao ar livre. Isso fala de abandonar as estruturas mentais e alcançar o governo e a mentalidade do céu sobre a nossa vida. Obrigado, é de Deus, irmã. Aleluia. Amém. Diga comigo, 5 folhagens. Oliveira, oliveira silvestre, murta, palmeira e folhas de árvores frondosas. Amém. Vamos lá para o último texto, estou terminando, amém? Diga amém, diga amém. Isso aí. Voltemos ao primeiro texto do primeiro dia que eu usei. 1 de Samuel, capítulo número 10. Tenho que terminar, não é, irmã? Capítulo 10, verso 3. Isso. Ô Júnior, peça para sua esposa. Ela me pediu para lhe dar um... ela está aí, perdão, não te vi, querida. Versículo número 3. Quando passares do lugar de Benjamim, do território de Benjamim, quando dali passares adiante, chegarás ao carvalho de Tabor. Ali encontrarás 3 homens, diga 3 homens, que vão subindo, diga eles vão subindo, a Deus a Betel. E eles levam 3 cabritos, outros 3 bolos de pão e outros um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que recebirás da sua mão. Lembra que falamos o primeiro dia? Tome atenção para mim, por favor. Lembra o que falamos o primeiro dia? As jumentas perdidas levaram Saul de encontro a Samuel, aquele que retinha a revelação de seu destino profético. E ele disse, olha, derramou óleo, capítulo 10, verso 1, sobre a cabeça dele. E ele disse, olha, a gente vai se separar, mas depois que a gente se separe, quando você entre no território de Benjamim, chegarão a você 2 homens. Diga, chegarão a você 2 homens. E eles te darão a boa notícia que as jumentas apareceram. Que o pai não está mais preocupado pelas jumentas, agora está preocupado contigo. E naquele dia nós estabelecemos que esse é o momento de tomar a decisão de voltar para casa com o sentimento de ter encontrado o perdido, ou continuar percorrendo o processo de Deus na vida dele. A segunda etapa do processo. Ele disse, a segunda etapa do processo, Saul, é você vai chegar no carvalho de Tabor. Bem, você precisa entender que a planície de Tabor, aí se refere a uma árvore, carvalho de Tabor, mas a planície de Tabor é uma planície seca, é uma planície, certo, onde crescem uns arbustos não muito grandes, mas que impedem a visibilidade a longo prazo. Me está entendendo? A gente só vê como daqui a parede, porque para lá a gente não enxerga. Por quê? Porque tem uma vegetação não muito alta, certo? Mas ela produz como umas folhas secas, umas varetas que impedem a visibilidade. E é nesse lugar onde está seco, é nesse lugar onde está árido, onde há pouca visibilidade, Samuel diz, se achegarão a ti 3 homens. Ok? E eles irão subindo. E isto é muito importante, porque aquele dia do leão solto, não é? Por assim dizer, eu lhe disse que a companhia profética não vai subindo, eles vêm descendo. Mas estes homens vão subindo e vão ao encontro de Deus em Betel. casa, Deus, vão ao encontro à casa de Deus, onde a sua presença se manifesta. Mas Samuel está em um impasse, porque ele está em um lugar árido, em um lugar seco, em um lugar inóspito. Ele não tem mais recursos para continuar subindo, e sua visão é limitada. E nesse lugar chegam 3 homens que vão subindo. Amém? Não precisa repetir agora. E esses homens carregam recursos nas suas mãos.
Esses homens levam. Os homens levam pão, vinho e cabrito, sim ou não? Vão subindo, levando 3 cabritos, porque eles vão oferecer sacrifício lá em cima. Outros levam 3 bolos de pão e um odre de vinho. Antes de eu lhe falar disso, a característica destes homens é que quando Saul vai subindo, eles param e complementam Saul. Amém? Você está aqui ou não? Amém. Na sua versão diz: estes 3 homens te saudarão e te entregarão algo. Você está aqui? Amém. Sabe, querido, a gente não pode olhar essa palavra saudação como um oi. A gente precisa entender que quando o povo judeu complementa um outro, não é um simples oi. Amém? Daí a gente resgata um complemento do povo judeu, que é o shalom, a paz de Deus. Me está acompanhando ou não? Shalom, querido, não é um mero repetir uma palavra. Shalom significa seja próspero, é o que o Eterno te faça próspero em todas as áreas da tua vida. Me está acompanhando? Isso significa shalom. Quando a gente fala para alguém shalom, ou traduzido em português ou em espanhol, diz que a paz seja contigo, meu irmão. Lo que um judeu, quando ele ouve isso, o outro está dizendo para ele: olha, que sejas próspero em todos os teus caminhos, que sejas próspero em todos os teus projetos, que sejas próspero em todas as tuas empleitadas. Me está entendendo? Esses homens complementaram Saul, e em seu complemento lhe estão dizendo: vamos lá, você vai chegar, você vai ser próspero na sua empreitada, mesmo que esteja seco, mesmo que você não tenha provisões, mesmo que você não enxergue muito, continue a caminhar. Você está aqui? Nesta subida há pessoas que param e te complementam. Nesta subida há outros que passam de teu lado e te ignoram. Me está acompanhando? Ouça aqui, é tão importante. Los que te ignoram é porque estão presos em teu passado. Eles se olham, certo, e dizem: ah, mas este não vai chegar, porque este é um picareta, este nunca se afirmou em igreja nenhuma. Então eles nem perdem tempo contigo, nem te complementam, te olham e passam de vez. Diga assim: los que passam e não me complementam estão olhando para meu passado. Amém? Não precisa repetir agora. Mas aqueles que param te complementam. E você vai ver daqui a pouco que não só te complementam, mas colocam recursos nas tuas mãos para que você possa continuar subindo. Eles não estão olhando nem teu passado, nem teu presente. Eles estão olhando teu futuro. Eles não estão presos nem a teu passado, nem a teu presente. Porque teu passado é verdade, você aprontou, você é imaturo, você não se afirmava em lugar nenhum. E em seu presente você está lascado, porque está num vale seco, em um vale de pouca visibilidade, e você não tem recursos para continuar caminhando. Esses homens que param e te complementam não estão presos nem em teu presente, nem em teu passado. Por alguma razão, Deus lhes mostrou o teu futuro. Ele lhes mostrou que você vai chegar onde Deus diz que você vai chegar. E a prova disso é que ele disse: ó, vamos deixar 2 pães com você. E continuam subindo. E continuam subindo. De alguma maneira profética, esta companhia profética, composta por todos os homens que passaram aqui, foram os 2 homens na sua vida, foram os 3 homens na sua vida, e foram a companhia profética que veio a esse encontro nestes dias. Esta companhia profética lhe diz que o que você perdeu apareceu ou vai aparecer, mas que você não pode voltar para sua casa só achando que é isso, mas você precisa continuar. Essa companhia profética olhou para você, e a gente desconhece o seu passado. A gente desconhece o seu presente, porque em 4 dias não dá para saber na situação que você está vivendo. Mas esta companhia profética, por alguma razão, teve algum vislumbre de seu futuro. E a gente, estes 3 ou 4 dias, a gente se deteve perante você e diz: Shalom.
A nossa voz tem se resumido, as nossas pregações têm se resumido nisso. Em tudo aquilo que Deus sonhou para você, lhe irá bem. Diga ao justo que lhe irá bem. Não porque ele é bom, não porque ele é o cara, não, senão porque a gente está enxergando aonde Deus quer nos conduzir. Talvez a gente não tenha uma visão exata de você, mas nós sabemos que a nossa e a tua geração, Deus la quer conduzir ao lugar. Talvez eu não lhe saiba dizer, olha irmão, é isso para a sua vida, irmã, é isso para a sua vida. Mas dentro de um geral, a gente sabe que Deus quer conduzir a minha, a sua. E aqui há como mínimo 4 gerações metidas neste salão. Que as 4 gerações que estão aqui, Deus quer nos conduzir ao lugar. E o nosso futuro será muito melhor que o nosso presente. E será muito melhor que o nosso passado. Então o que nós estamos dizendo aqui não é uma mensagem automática, mas é porque vimos aquilo que temos visto e ouvido. Isto comunicamos. Continue a subir. Continue a subir. Continue a subir. E para finalizar esta escola neste dia, eu quero lhe dizer que há pão para os que sobem. Eu quero lhe dizer profeticamente nesta manhã, já começo de tarde, e eu lhe agradeço porque você se tem segurado aqui. Estrategicamente o Júnior deu um lanchinho aí na metade para que eu pudesse me estender uns minutinhos mais. Mas eu quero terminar esta escola, não o Dario, mas que o Espírito conclua este tempo aqui com você, lhe dizendo que há pão para os que sobem. Há pão para aqueles que estão subindo. Não há pão para aqueles que estão parados, por assim dizer. Há pão para aqueles que estão subindo. Ah, pastor, mas todo mundo está falando do meu passado. Mas há um grupo de caras doidos que por alguma razão enxergou o futuro e está dizendo: vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Esse subir, querido, não significa, a não ser que Deus lhe peça, que isso fique muito claro. Nós não estamos aqui para rachar a igreja. Que isso fique muito claro, por favor. Nós somos homens de paz. Nós somos homens de unidade para que sejamos todos um. Mas está entendendo? Nós não estamos aqui para rachar igrejas. Nós não estamos aqui para incentivar a insubordinação. Nós não estamos aqui para gerar bagunça, mesmo sabendo que a nossa palavra bagunça a sua cabeça. Mas está entendendo? Então que fique expresso nesta gravação que nós estamos aqui para somar com a igreja do Pará, com a igreja de Belém, com a igreja das cidades aqui reunidas. Me está entendendo? Mas nós não podemos calar aquilo que nós temos visto e ouvido. Nós não podemos sonegar aquilo que nós temos visto e ouvido. Mas que fique claro, por assim dizer, para o conselho de pastores desta cidade, para as agrupações de pastores desta cidade, que nós não somos inimigos. Nós somos amigos. A nossa destra de paz está estendida, porque nós somos amigos do noivo. E estamos tocando o nosso shofar e dizendo que o noivo já vem. Que o noivo já vem. Não vamos definir data, mas que ele está vindo, cara. Então nós queremos dizer nesta manhã que há pão para os que sobem, que há recursos para que você continue caminhando. Se meta nesse cerrado fechado, que você vai chegar do outro lado. O Senhor fez de maneira diferente. Começamos com os 2 homens, pulamos para a companhia profética e estamos terminando com os 3 homens. E eu quero lhe dizer, este é o grito do Espírito no meu espírito nesta manhã. Há pão para os que sobem. Então eu gostaria de chamar os pastores, gostaria de chamar o Alain, a Érica, o Rogério, todos os que ministraram e os pastores que estão aqui. Por favor, venham até a frente. Eu gostaria que os pastores se colocassem aqui à frente de nós. Por favor. Se é necessário levantar a primeira fileira, estamos terminando, querido. Amém, mas eu sou um profeta, amém?
Amém? Você está aqui? Por favor, não se desligue. Amém? Eu quero chamar os pastores. Eu quero chamar a companhia profética aqui. Os que trabalharam nesta escola. O pastor Rogério, como trabalhou, você escolhe, pastor. Ou fica aqui ou fica ali. Fica à vontade, pastor. Amém? Por favor. Essas últimas frases que eu falei, para deixar registrado, não é para a gente não está colocando esparadrapo antes da ferida, está entendendo? Mas isso precisa ficar claro. Homens de Deus são claros, transparentes, dizem as coisas olhando o rosto das pessoas, como Pablo, certo, chamou a atenção de Pedro em uma oportunidade. Está acompanhando? Não é demagogia isso, não é? Então, o primeiro que precisamos dizer é que nós somos amigos de vocês. Nós estamos aqui para ajudar. Amém? Talvez a gente colocou tantas coisas e expôs o interior de vocês nesses 4 dias. Não é verdade? É como uma adaga. Não é, gente? Em Deus. Nós não somos uma espada que a folha tem a mesma dimensão de embaixo e em cima. Parece que a gente começa fininho e depois vai alargando. Nós temos essa característica. Um certo mais dócil, com palavrinhas mais. Outro certo como o Alan, como a Érica, como eu, como o pastor Luciano, como o pastor Alexandre, com todos esses que por aqui passaram. Mas nós somos amigos de vocês. Nós não somos melhores que vocês. Nós fazemos parte do mesmo. Amém? Então nesta manhã nós queremos oferecer pão para vocês, porque nós sabemos que vocês estão subindo. A lo melhor vocês estão em Tabor. Disse pastor, se você subisse, eu estou em uma sequidão, pastor. Eu estou tirando água do meu poço para dar para meu povo, mas todo domingo, todo dia de culto eu olho para mim e digo, Senhor, eu estou seco. Mas eu com fé eu lanço o tacho dentro da minha vida e ainda vem um pouquinho de água, como vem lá no Nordeste, pastor, meia turva, meia amarela. Mas eu entendo que isso é aquilo que preciso dar para meu povo. Talvez você diga, eu estou em Tabor mesmo, Dario. Eu não consigo enxergar além de meu palmo. Eu estou confundido. Vocês vieram e parece que a coisa pretejou mais. Nós reconhecemos a vossa lavoura nesta terra. Numa terra talvez seca, não é, pastor? Como você nos mencionou, abandonada, esquecida por muitos. Certo? Eu acredito que o profeta parafraseou Isaías 54, não é? É no comecinho. Abandonada, rejeitada. Como Abigail, ela será chamada para ser mulher do rei. Então nós queremos oferecer pão para vocês que sobem e que de alguma maneira guiam outras pessoas a subir, não é? Não se escandalize comigo, mas você como o patriota lá do filme, quando a primeira fileira se está rompendo, mas você tem um projeto próprio, não é? Mas o comandante grita, a primeira fileira se está rompendo, e você vai atrás de seu projeto próprio, não é? Que no filme é a vingança de seus filhos. Mas ele olha para a fileira que se está rompendo e ele pega uma bandeira e corre morro acima. E quando ele corre morro acima, aqueles que vão desistindo param de desistir e correm junto com ele. É assim que eu lhe vejo. É assim que eu me vejo. Então eu quero que os pastores peguem um pão, por favor. Não é ceia, amém? Mas eu quero que vocês ministrem nesses pastores. E se vocês entenderem que é um pedaço, é um pedaço. Se vocês entenderem que é o pão inteiro, é o pão inteiro. Mas vocês distribuam o pão, por favor, para quem vocês quiserem, e façam declarações. Façam declarações sobre eles. Você que está aí, eu sei que há algumas pessoas que estão filmando, mas você que está aí, comece a orar.
porque vai chegar a sua vez. Não se distraia. Não se distraia. Talvez a gente esperou como outros anos, que a gente um dia se com óleo, mas nesta manhã nós vamos dar pão para aqueles que estão subindo. Nós vamos dar pão para aqueles que sobem. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, Senhor. Dizemos sim para cada palavra que teus filhos estão declarando nesta manhã. Senhor, somos uma companhia profética, e em meio a uma companhia profética todos profetizam, Senhor. Senhor, então nos movemos como está na tua palavra. Senhor, talvez o Alan não seja profeta, mas ele pode profetizar. O Rogério não é profeta, mas pode profetizar. No nome poderoso de Jesus. Porque há pão para os que subem. Porque há pão para os que subem. Porque há pão para os que têm uma visão limitada em um momento. Porque há pão para os que subem. Aqueles que se encontram em um lugar deserto, em um lugar árido, em um lugar onde custa cavar, onde é muito difícil algo produzir. Passa. Há pão para os que subem. Há pão para os que subem. Há pão para os que subem. No nome poderoso de Jesus. Eu declaro o shalom de Deus sobre a tua vida. Que te vá bem em todos os teus projetos. Eu declaro o shalom de Deus na tua vida. Eu me detenho e te complemento. Shalom. Shalom, meu irmão. Shalom. Te irá bem, te irá bem. Os três homens te saem ao encontro. Te irá bem. Te irá bem, pastor. Te irá bem. O Senhor trará luz à tua mente. Iluminará. A luz que está em ti iluminará a tua mente. No nome de Jesus. Te irá bem, pastor. Shalom, shalom, pastor Paulo. Shalom. O Senhor te conduzirá a bom êxito. O Senhor te conduzirá a bom êxito. Tabor é só circunstancial, pastor. É só circunstancial. É só circunstancial. Em nome de Jesus. Te irá bem, pastor. Shalom, shalom. Shalom, pastora. Shalom, pastor Rogério. Shalom, pastora. Lhes irá bem. Todo projeto que surgir do coração de Deus, mesmo que seja difícil, cabe com seu bordão, cabe com seu bordão, cabe com seu bordão. E pastora, profetize, brota poço, brota poço, brota poço. Enquanto ele cava com seu bordão, você profetize: cava poço, cava poço, cava poço. Não guarda o pão, coma do pão, coma. Ele é a instrução do anjo do Senhor ao profeta: levanta-te e come, que ainda há muito caminho para percorrer. Levanta-te e come. Levanta-te e come, sacia teu interior, renova tuas forças, enxuga tuas lágrimas, porque ainda há caminho a percorrer, ainda há caminho a percorrer. O processo não parou em Tabor. Tem que seguir adiante, tem que chegar na montanha de Deus, no altar de Deus. Tem que superar cada obstáculo, cada dificuldade. Mas a cada momento o Senhor envia ajuda. O Senhor envia ajuda, o Senhor envia ajuda. Os dois homens se encontrarão contigo. Os três homens se encontrarão contigo. A companhia profética se encontrará contigo. E serás transformado em outro homem, com outra disposição, com outro entendimento, com outra clareza, com uma visão muito mais ampla daquela que você tinha. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus.
Amém, queridos? Agora quero que vocês venham e peguem um pão e deem para o povo. Amém? Observe aqui, antes que entreguemos o pão para os outros que subem. Ageu 1:14, pastor Alexandre ontem estava falando de Ageu. Ageu 1:14 declara o seguinte, tome atenção, que Deus usou o profeta Ageu para despertar o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué o sacerdote e o espírito de todo o povo, para que juntos pudessem retomar o trabalho da casa do Senhor. Zorobabel aponta para as figuras de governo. Ele era o governador. Josué aponta para os sacerdotes, líderes, obreiros, se podemos dizer assim. E o restante do povo, fica claro que é o restante do povo. Eu acredito que Deus pode despertar as figuras de governo, os líderes de uma casa e o povo assim, ó. Eu acredito. Mas também acredito que na declaração de Ageu há um processo de despertamento. Primeiro, as figuras de governo. Primeiro nós. E essa é a nossa dificuldade. Nós queremos que o povo entenda aquilo que nem nós temos entendido. Queremos que o povo acorde, mas nem nós temos acordado. Então que esse pão desperte vossos espíritos. Vocês são o Zorobabel de vossas casas paternas, de vossas casas apostólicas, de vossas comunidades de fé, de vossas congregações. Despertem para este tempo. Não fiquem mais deitados em berço esplêndido. E Deus despertará os que estão abaixo de vocês, para depois despertar o espírito de todo o povo, para que retomemos o trabalho da casa do Senhor. Fiquem aqui conosco e olhem para lá. Venham aqui, façam uma fileira conosco. Aleluia. Eles vão repartir pão para você, mas eu quero que isto não é para todos, é para os que sobem. Amém? Isso não determino eu, determina você. Amém? Me está acompanhando ou não? Então aqueles que estão subindo vão ficar de pé. E se você está sentado e diz, olha, eu não estou subindo, ou eu quero permanecer no lugar que eu estou, não é vergonha nenhuma, tá bom? Você se senta. Porque o livro de Apocalipse declara que eu preciso ser frio ou quente, porque o morno Deus não aceita. Então se você diz, olha, eu preciso de um tempo para entender melhor isto, fique à vontade e permaneça sentado. Ninguém vai te julgar, ninguém vai te apontar com o dedo, ninguém vai falar mal de ti, porque é uma escolha. Amém? Talvez você diga, no lugar onde eu estou da sua vida, não com relação à igreja, nada disso, eu estou bem, eu quero ficar onde eu estou. Então tome seu assento, porque há pão para os que subem. Amém? Fiquem na liberdade, como digo, a gente não, depois que você ir embora, a gente não vai fazer uma reunião e vai ficar malhando você, não. Porque sabe, Deus honra mulheres e homens de decisão. Mesmo que a decisão seja hoje não comer do pão, porque não estou subindo, porque decido permanecer onde eu estou, não tem nenhum problema. Deus vai honrar a sua decisão. Talvez você não vai colher o que deveria colher, mas Deus vai honrar a sua decisão. Então fique à vontade. Amém? Senhor, nesta manhã, nós como companhia apostólica saímos ao encontro de estes pastores com pão nas nossas mãos. Senhor, nós temos outros elementos, mas os elementos que o Senhor nos deu para repartir, nós repartimos pão nestes dias. Senhor, e agora queremos liberá-los, como o Senhor liberou seus discípulos. Diz que o Senhor, tendo dado graça, colocou o pão nas mãos de seus discípulos, e na medida que eles iam repartindo o pão ia se multiplicando.
E esta é a palavra profética que eu tenho para todos vocês nesta manhã. Você comerá pão nesta manhã, mas o pão se multiplicará dentro de você. Ele se multiplicará dentro de você. Ele se multiplicará em cada momento difícil. Parece que o pão se multiplicará. O pão se multiplicará dentro de você. E o pão é tão só o símbolo de uma realidade que já temos dentro de nós. E essa realidade é Cristo Jesus, o pão da vida. Esse é só um lembrete para lhe lembrar que o pão já está dentro de você. Você não vai receber o pão quando nós lhe demos pão de comer, porque o Cristo, o pão da vida, já está dentro de você. É só um símbolo, é só um sinal, é só um lembrete para que você saiba e tenha plena consciência daquilo que você carrega. É no nome de Jesus. Vá lá, meus amigos, meus irmãos, repartam o pão nesta manhã. Céu e terra se encontram alinhado. O seu plano